Olá, queridos, a paz de Cristo, bem-vindos a este canal que tem por finalidade o estudo da Palavra de Deus e desta feita estudando as Epístolas Paulinas. Eu sou o pastor Oséias Lopes e quero falar um pouco sobre a vida de Paulo, este grande apóstolo de Jesus Cristo, uma importante figura no cristianismo, não somente na era da igreja primitiva, mas também nos tempos atuais. Inclusive, muito da nossa liturgia de culto são fundamentados nos ensinamentos e nas doutrinas do apóstolo Paulo, o homem que foi responsável pela escrita de pelo menos metade do Novo Testamento. Quero falar um pouco da sua cultura, da sua família, das experiências que Paulo teve e da defesa pelo cristianismo. É interessante saber que Paulo era de uma família extremamente judaica, pertencente à tribo de Benjamim, mas o seu pai era cidadão romano, inclusive de nascimento. Era cultural, desde muito cedo, os pais ensinarem aos filhos a profissão. Por isto, Paulo aprendeu a fabricar tendas, mas dominava o hebraico, falando também o aramaico, e aprendeu o grego, que era muito comum em Tarso. Agora eu fiz aqui algumas anotações que gostaria de considerar com vocês. Por exemplo, falando sobre a sua conversão e a intrepidez do apóstolo Paulo pelo cristianismo. O homem que era perseguidor do evangelho. O homem que foi responsável pela morte de cristãos, mas que após a sua conversão a Cristo, passou a defender o evangelho. Vejam o que Paulo disse aos Coríntios, quando afirmou: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Está falando de si mesmo. As coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Escreveu também aos Gálatas dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais agora aquele Paulo perseguidor, mas agora é o Paulo convertido a Cristo, respirando Cristo, e vale a pena dizer que o tema central das mensagens de Paulo era Cristo e a crucificação. Se você parar para observar as mensagens do apóstolo Paulo com mais detalhes, você vai perceber que Cristo e a crucificação era tema central das suas mensagens. Escreveu aos Colossenses: Cristo em vós é a esperança da vossa glória. Veja também o que Paulo escreveu aos crentes que estavam em Roma, quando diz: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Paulo agora não se envergonhava mais do evangelho de Cristo, e eu repito, o homem que foi perseguidor dos cristãos, responsável pela morte de muitos deles, agora estava disposto a morrer pelo evangelho, defendendo o evangelho, erguendo igrejas por onde passava e impactando as pessoas através da sua mensagem e da sua conversão. Convido você para mergulhar neste estudo das Epístolas Paulinas. Que Deus te abençoe e que você possa crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus.